Pois é, meu amigo, nossa novela preferida continua com cada capítulo mais emocionante do que o outro. Dessa vez, o Marcel Van Hatten falou sobre um ministro do Supremo Tribunal Federal que está desaparecido. E a gente vai entender quem seria esse ministro desaparecido mencionado pelo Marcel Van Hatten. Também, né, eu tinha mencionado ontem com vocês, eu já tinha previsto a cena dos próximos capítulos, que alguma ação, algo seria tomado contra Eduardo Bolsonaro. Lembra que eu falei isso? Pois é, dito e feito. Pedido de prisão contra Eduardo Bolsonaro foi feito. E eu vou explicar para vocês qual o argumento. O argumento é traição à democracia, como sempre, né? Mas a gente vai falar com vocês qual seria o risco real disso acontecer, tá bom? Então fiquem ligadinhos aqui. De um lado, né, o ministro Alexandre de Moraes reagiu, né, à nota e à decisão do Congresso norte-americano sobre impedi-lo de estar nos Estados Unidos. E aí, dessa vez, foi a própria Casa Branca que entrou no negócio e reagiu ao ministro Alexandre de Moraes. E, por fim, uma aliança pouco provável em tempos pretéritos, né? Trump e Putin. Mostra que o Putin está bem disposto a se afastar do Lula, se afastar do próprio Xi Jinping e se alinhar com o Trump. Seria mais uma grande força, né, ao lado do Donald Trump. Será que isso vai acontecer ou não? A gente vai entender tudo isso aqui. Aqui no nosso canal você tem política e geopolítica sempre preparada aqui com maior carinho, com maior qualidade para vocês entenderem tudo que está acontecendo, né, no Brasil e no mundo. E aí, vou pedir para você visitar a nossa biblioteca digital e na biblioteca digital eu vou pedir para vocês conhecerem os nossos livros, tá? Então, Espiritualidade, Prosperidade e Segredos dos Ricos nos Investimentos. Pessoal, esse aqui é importante você ler, até para você entender um pouco mais a bola da vez. O que você busca? Não, eu quero enriquecer rápido, mas sabendo que eu tenho o risco de perder dinheiro pra caramba. Criptomoeda, né? Ou então, algumas ações de alto risco da bolsa. Agora, você é um cara conservador como eu? Tá? Eu sou bem conservador, eu sou na minha, né, tranquilo. Eu gosto de receber renda fixa todo mês, eu gosto de receber como se fosse aluguel, dividendo. Eu já desisti de imóveis, tá? Dá muita dor de cabeça, reforma, inquilino que não paga. Então, o fundo de investimento imobiliário tá no hype, tá barato, tá fácil de comprar e continua pagando dividendos da mesma forma. Eu aposto que em 2026, né, essa pandemia imoral que existe no Brasil vai acabar, tá? E aí eu acredito que as coisas vão se organizar. Então, de certa forma, eu aposto hoje, né, que em 2026 a regra do jogo muda. E saber alocar o seu dinheiro, fazer investimentos, tirar uma reserva de emergência para render em dólar, isso é super importante. Então, ó, faz o download Segredos dos Ricos nos Investimentos, que isso vale muito a pena. Sem contar que você sabe a qualidade dos nossos vídeos. E o meu canal está desmonetizado. Quando você adquire um dos nossos livros, né, além de você adquirir muito conhecimento, você também, além de tudo, está ajudando o nosso canal. Como, por exemplo, você que já tem um patrimônio a mais, você precisa conhecer os princípios da holding familiar. A minha especialidade, né, é com o que o nosso escritório trabalha, é especializado em holding, tá bom? Mas vamos começar, vamos andar aqui, vamos tocar o barco, que eu sei que você quer saber de política. Olha só. O Donald Trump, ele está de olho no Putin. Pois é, ele quer uma aliança com a Rússia. Ele entendeu que no dado momento atual, que essa briga com a Rússia é o pior dos fatores, né? Então, ele está muito tendencioso a apoiar muito mais a Rússia do que a Ucrânia. A verdade é que o Putin entendeu, o Trump entendeu, que é melhor ter uma aliança com Putin do que com a própria União Europeia, que a União Europeia está desgastada nesse momento. E aí, olha só, Trump diz que confia em Putin para não violar acordo de paz na Ucrânia. Ou seja, o Trump, a maior vitória que o Trump pode trazer nesse momento, né, ou seja, seria uma espécie de um trunfo para ele, seria exatamente acabar com a guerra entre Ucrânia e Rússia. Assim, ele traria de volta para
como player do mercado o Vladimir Putin, né? Ele traria a Rússia de volta para o mercado, que a Rússia, todo mundo achou que com as sanções econômicas que os Estados Unidos e a Europa colocaria na Rússia, a Rússia ia morrer economicamente. A Rússia conseguiu reverter, mostrando que é uma grande player do mercado. E o Donald Trump sabe, né, que o Putin ao seu lado é uma boa medida. Tá, mas por que o Putin estaria ao lado do Donald Trump e por que o Donald Trump quer o Putin do seu lado? São 3 fatores, tá? Simples 3 fatores. Primeiro, o Putin, estando de novo como um player do mercado e o Donald Trump como um grande aliado do Putin, que deveria favores ao Trump, porque ia acabar com a guerra da Ucrânia, de certa forma contra a Ucrânia, né? Ou seja, mais favorável ao Putin, o Donald Trump conseguiria baixar, né, a inflação nos Estados Unidos. O petróleo, gás natural, entre outras questões que a Rússia pode fornecer para os Estados Unidos a um preço mais barato, que está com um preço bom. Só que o Trump, devido à guerra, não pode estar comprando do Putin. Então, qual seria a ideia do Donald Trump? Reestabelecer o mercado da Rússia e começar sendo o primeiro grande parceiro comercial da Rússia, fazendo assim uma redução da inflação nos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, diminuir a influência do Xi Jinping sobre a Rússia, né? Ou seja, o Xi Jinping ele está mais aliado com a Rússia. Então a ideia do Donald Trump é tirar o Putin do BRICS, né? Tirar ele dessa aliança junto à China, junto ao Brasil e colocar ele nessa aliança junto com os Estados Unidos, tirando ele ali do BRICS e tornando o grande parceiro comercial dos Estados Unidos, fortalecendo assim a Rússia, criando laços, né? Talvez laços comerciais e até militares com a Rússia, porque o Putin entendeu que a Rússia realmente é uma potência militar. E o terceiro, metais preciosos. É assim, o Donald Trump está querendo lucro, né? Está querendo negociar de uma forma que os Estados Unidos tenham lucro. Então, o Donald Trump entendeu o seguinte, peraí, o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, ele está falando que todo o dinheiro que foi para a guerra é doação. E peraí, isso não é doação não. Não é bem assim que o negócio funciona. Eu não vou ficar doando dinheiro para a Ucrânia para uma briga que eles entraram. Eu quero metais preciosos que existem no território da Ucrânia. E o Zelensky falou não. Pois bem, se o Putin toma parte do território ucraniano, o Trump vai negociar esses metais preciosos com o Vladimir Putin. Pois é. Então você vê que tem, né, uma relação aí entre ambos, né, entre o Trump e entre o Putin. Mas o que isso influencia o Brasil? Influencia aqui, ó. Você lembra dessa matéria do La Prensa Monagas? Ou vários jornais trataram sobre isso? Lula da Silva, abre aspas. Os BRICS estão comprometidos a terminar com o domínio do dólar estadunidense para tudo, né? Ou seja, o Lula se tornou um inimigo dos Estados Unidos ao atacar sua própria moeda, né? Só que o Putin já pulou de banda, né? Já cascou fora. Falou, opa, não, peraí, não é assim que o negócio funciona, não. Isso aí é a ideia do Lula, eu não vou entrar nessa briga agora. Matéria do Hoje no Mundo Militar, Lula disse que não importa o que aconteça, o BRICS está comprometido em acabar com o domínio do dólar. No entanto, após Trump ameaçar uma taxa de 100% sobre os países do BRICS se lançarem uma moeda própria, Putin disse que o BRICS não está planejando uma nova moeda para competir com o dólar. Ou seja, é um grande aliado que o Lula está perdendo, né? E o BRICS pode perder se o Trump, né, colocar o Putin do seu lado. E é isso. Você aposta na medida do Trump? Você acha que é justa? Você acha que o Trump está sendo inteligente? Ou você acha que o Trump não deveria se alinhar ao Putin? Ou seja, trazê-lo para o lado dos Estados Unidos. Acho que o Trump tá bem estrategista nessa aí, tá? Vamos lá. Foi só eu falar, né? Eu expliquei para vocês, tá? Que era questão de tempo para as ações contra o Eduardo Bolsonaro começarem a eclodir. Eu avisei. Vai falar que eu não contei para vocês? Contei.
Contei. Ontem eu cantei a pedra. Falei, eles entenderam que a pedra angular, né, o sujeito que está conseguindo fazer esse leve e trás é o Eduardo Bolsonaro. E está demorando eles tomarem uma medida contra o Eduardo Bolsonaro. E aí tá aí, né? Gleisi Hoffmann vai pedir cassação de Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética. A Gleisi Hoffmann vai entrar com representação no Conselho de Ética pedindo a cassação de Eduardo Bolsonaro por traição aos interesses nacionais. Não, traição aos interesses do Lula. É diferente, né? Traição não, ele nunca nem prometeu lealdade ao Lula, né? Ele está fazendo papel de oposição. Lindenberg aciona a PGR contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo e pedindo prisão, né? O Eduardo Bolsonaro se manifestou. Os caras do partido da lista da Odebrecht, Mensalão, Petrolão e demais escândalos de corrupção para abastecer ditaduras e o Foro de São Paulo com dinheiro dos nossos impostos, agora me acusam de crime de lesa pátria. Piada pronta. Concorda? É uma piada perigosa, tá, Eduardo Bolsonaro? Lembrando, né, que eles têm hoje, né, o poder nas mãos. O Lindenberg Farias, inclusive, fez um vídeo, né, falando do Eduardo Bolsonaro. Dá uma olhada. Pessoal, nossa bancada de deputados acaba de entrar com a representação na PGR contra Eduardo Bolsonaro, em cima de vários crimes. Primeiro, artigo 3591 do Código Penal, crime contra a soberania nacional. Artigo 344, tentar intimidar autoridades, interferir em investigações judiciais. Eu peço que você compartilhe, porque o que está acontecendo é muito sério. O Departamento de Estado norte-americano, na quarta-feira, divulgou uma nota em que ataca o STF, fala em censura do Brasil. Veja bem, na sexta-feira passada, Eduardo Bolsonaro esteve nos Estados Unidos com o embaixador Michael Kozak, o responsável, um alto funcionário do Departamento de Estado norte-americano para o hemisfério ocidental. E olha só que interessante. O Lindenberg, né, acusa aqui o Eduardo Bolsonaro de estar argumentando. Então, para o coleguinha entender, o Eduardo Bolsonaro acusa de censura, acusa de perseguição, e você vai provar que isso não existe, como? Censurando e perseguindo. Tá aí, ó. Base governista pediu a prisão preventiva, cassação de mandato e retenção do passaporte de Eduardo Bolsonaro. E isso aí era algo que poderia acontecer. Esse pedido estava óbvio, né? É o modus operandi deles, é a forma que eles agem. Só que é interessante. Vocês precisam entender que no dado momento, uma ação como essa contra o Eduardo Bolsonaro, se realmente houver uma denúncia do PGR, ou se realmente a PGR, né, tomar medidas, ou se o próprio Alexandre de Moraes decretar a prisão preventiva do Bolsonaro, a reação internacional será automática. Não tenha dúvidas que o governo norte-americano não vai ter reação, que ele vai deixar isso barato. Não vai. Ele vai ter reação. Mas a grande questão é quem já está no chiqueiro que coma lavagem, não é? Ou seja, o Alexandre de Moraes já está, né, na mira dos Estados Unidos, já está com todos os argumentos necessários que os Estados Unidos precisam para partir para cima do Alexandre de Moraes. Então, mais uma ou outra é possível. Então, se Alexandre de Moraes determina a prisão de Eduardo Bolsonaro, uma nova figura vai ter que começar todos os contatos que o Eduardo começou. Lembrando que o Eduardo Bolsonaro, a partir de agora, desse mês agora, toma conta da Comissão de Assuntos Exteriores da Câmara dos Deputados, o que vai dar mais poder para o Eduardo Bolsonaro. Então, eu sei que é complicado, mas eu temo que a prisão do Eduardo Bolsonaro possa ser real, tá? Possa ser real por parte do Alexandre de Moraes. Ele já está pronto para tudo ou nada. E aí vem o Lauro Jardim, né? Contra a proposta anti-Xandão dos Estados Unidos, Câmara pode voltar projeto para barrar estrangeiros de entrar no Brasil. É uma piada pronta, né? Ideia genial, né? E o detalhe é o seguinte: quem colocar os digitais nessa ação, pensa só, você é um deputado. Seja da Left People ou seja alguém inteligente, né? Mas vamos lá, você é um deputado. E aí, a grande questão é, você vai lá,
assina e vota, sendo que acabou de ser aprovada a Non-Censors on Your Acts, né? Eu esqueci como é que é o nome da lei lá, né? Que fala que todo mundo que atentar contra, né, a liberdade vai ser proibido de pisar nos Estados Unidos. E aí a gente sabe que os comunistinhas não fala bem de Cuba, mas gosta de ir pra Disney, né? Então qualquer deputado que assinar esse projeto de gênio vai estar impedido de ir para os Estados Unidos. É interessante, né? Será que eles vão assinar isso? Isso aqui não passa, gente. Não passa mesmo. E aí, o Marcel Van Hatten ironizou e criticou. Mas peraí, cadê os caras também que o Bolsonaro colocou lá no STF? Vocês sabem que, né, eu sou crítico aqui, eu sou bem independente e eu critico o Bolsonaro também. O dedinho podre para escolher gente. O 2 sujeitinhos que o Bolsonaro escolheu pro STF, que não fede nem cheira, né? Então, concordo com Marcel Van Hatten, né? Van Hatten ironiza Mendonça após as decisões de Moraes. Deputado disse que fará campanha para encontrar o ministro do STF indicado à corte por Bolsonaro. Tá desaparecido? Cadê o André Mendonça? O Cássio Nunes, né? Eles existem, o que comem, o que fazem, né? Porque, assim, as ações contra as liberdades individuais estão acontecendo, né? Assim, a rodo. E os caras parece que não existem, né? Cadê aqueles caras que entraram ali e causaram uma certa esperança no pessoal aí apoiador do Bolsonaro e no final das contas estão fazendo o quê, né? Eles têm o poder, né, do Supremo Tribunal Federal, ou seja, são duas figuras que poderiam estar batendo de frente com os demais ministros. Cadê, né? Nada. E aí, vamos lá, né? É porque alguns têm medo de avião cair, né? Se é que vocês me entendem. Moraes reage à ofensiva dos Estados Unidos no judiciário brasileiro. Deixamos de ser colônia em 2022. Comissão da Câmara dos Estados Unidos aprovou um projeto para barrar Alexandre de Moraes no país, alegando que ele ataca a liberdade de expressão. Né? O que acontece? O ministro Alexandre de Moraes, ele fez, né, mais do mesmo, né? Um vídeo falando que deixou de ser colônia desde 2022 e que, se bem que a gente voltou a ser colônia em 2019, né? Colônia dos Supremos, né? Mas deixou de ser colônia em 1822, né? Que é a época da primeira Constituição e que eles defendem a democracia e que eles não vão aceitar, né, medidas autoritárias e de censura aqui no Brasil, que o Brasil cresce como um país forte, independente. Tá, ele fez um pronunciamento que é mais do mesmo. Imediatamente, a Casa Branca também deu a resposta. A Casa Branca reagiu às falas do ministro Alexandre de Moraes sobre as sanções dos Estados Unidos e disse que o discurso do ministro no plenário do STF não cabe nesse momento. Esse tipo de manifestação não cabe, até porque esse tipo de exposição não acontece aqui nos Estados Unidos. Ou seja, juízes nos Estados Unidos são juízes e não são políticos. Então, sabe, foi aquela tapa com luva de pelica dizendo o seguinte, ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Juízes nos Estados Unidos não ficam com essa exposição midiática de depoimento, nada disso, tá? Juízes aqui nos Estados Unidos são só juízes, né? A parte de ficar com exposição é coisa de político, né? Então, se você quer essa exposição, receba votos. Simples assim. E aí, né, por fim, furou a bolha, né? De certa forma, furou a bolha. E, de certa forma, isso é atribuição ao Eduardo Bolsonaro, tá? Esse vídeo aqui tem 2 minutinhos, provável que esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho mais extenso, além dos 20 minutos um pouco, mas compensa você ouvir esse trecho aqui. E parabéns aos jornais que estão fazendo jornalismo, tá? É impressionante isso, né? É coisa que a gente não via há muito tempo. Dá uma olhada. Mas antes, claro, temos Caio Junqueira aqui no nosso estúdio, porque o Caio apurou que o trumpismo e o bolsonarismo aparecem unidos em 3 frentes contra o ministro Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. E ele detalha pra gente agora que frentes são essas. São legislações americanas, né, Caio? Boa noite. Isso, boa noite, Márcio, boa noite a todos. Exatamente, a gente preparou uma tela aqui só para guiar essa explicação aqui que a gente apurou junto com bolsonaristas. Bom, essa lei Magnitsky, o que é essa lei? É uma lei que foi elaborada em 2012, o presidente era o Barack Obama, e ela tem por escopo punir quem
comete abusos, vamos dizer, de direitos humanos em qualquer lugar do mundo. Ela teve uma regulamentação a partir de 2016, o nome Magnitsky, que é Sergei Magnitsky, que era um advogado russo que morreu numa prisão na Rússia, né? É bom é que quem me segue não precisa ficar esperando os jornais falarem, né? Eu já tô falando isso aqui há uma semana pra vocês. Então ali levantou-se todo um debate e virou Lei Magnitsky. Mas é só para deixar claro, é interessante essa lei, e eu li a sua reportagem publicada no site da CNN Brasil. Fundamental a gente entender isso. Ela pune essas pessoas nos Estados Unidos, se tiverem bens, tiverem contas bancárias, não é isso? Exatamente. É bem interessante. E tem os relatórios da lei nos sites ali do governo americano. Uma das questões que parece ser muito similar com o caso brasileiro, segundo apontam os bolsonaristas, um dos punidos, por exemplo, foi o presidente, vamos dizer assim, do TSE da Nicarágua, Roberto Reyes, que também tinha ali as mesmas críticas que são feitas também ao Alexandre de Moraes pelos bolsonaristas, que consideram acima da lei, que consideram controlador geral da República, sem limites ali legais, atravessando sinais. E aí esse sujeito foi punido, não só ele, como também assessores, familiares, tem uma questão financeira envolvida, congelamento de ativos, impossibilidade de entrar nos Estados Unidos, e ela alcança também familiares e assessores. Então a lei Magnitsky, ela já está em vigor e ela demanda uma provocação por parte de parlamentares norte-americanos, que já estão se manifestando nas redes sociais, o Partido Republicano, obviamente, sobre ela, né? Nessa semana, um dos parlamentares questionou: isso aqui não é material para a lei Magnitsky? Então, isso já está em curso, sendo provocado por essa junção de bolsonaristas e trumpistas lá no Congresso americano. Essa segunda é a do caso dessa semana, né? Numa tradução livre aqui, meu inglês é ok, meu inglês até, viu, Márcio Gomes? Numa tradução livre, seria sem censores nas nossas costas, né? O que aconteceu? Nessa semana, isso aqui se refere à liberdade de expressão. Foi aprovada no que seria a CCJ lá da Câmara dos Estados Unidos, né? Do Congresso norte-americano, para punir casos que ocorram fora do país, mas que afetem a liberdade de expressão de indivíduos ou de empresas americanas. Esse é o caso dessa semana, né? Ainda não é uma lei que está em vigor, a perspectiva é que dure 4 semanas para ela ser aprovada. Ela foi aprovada, eu estou chamando de CCJ aqui, mas ela foi para o plenário da Câmara, e aí daqui a 4 semanas talvez ela já vire uma lei passível de punição. Mas rapidamente, se aplica a Alexandre de Moraes esse segundo ponto quando ele foi atrás do Rumble lá nos Estados Unidos? O caso Rumble seria o terceiro. Aqui nesse caso, o que eles estão colocando como exemplo são o bloqueio de perfis, né? Aquelas ordens de perfis do X, do Facebook, eles estão colocando neste caso aqui. Então a lei Magnitsky seria direitos humanos, aqui liberdade de expressão, e aqui a FCPA, né? Que seria uma lei para práticas corruptas no exterior. Essa lei, ela já existe. Neste mês, o Trump suspendeu ela por 180 dias para fazer um ajuste, então ela está suspensa, mas o caso Rumble aí, para te responder, está tendo como uma tese isso daqui. Empresas brasileiras já foram alvo aqui da Lava Jato. Odebrecht, Petrobras já foram alvo disso daqui, que acaba tendo uma morte financeira dos acusados e dos envolvidos. E aí eu entro até num detalhe aqui, né? Será que essa última lei aqui, que trata sobre a corrupção, a FCPA, será que ela pode ir contra ministros que estão liberando os caras da Lava Jato, alguns que mandaram apagar planilha da Odebrecht? Pode ser, né? O que os trumpistas e bolsonaristas estão fazendo? Pegando uma leitura, uma interpretação que a partir dela não vale só para a corrupção financeira, mas para a corrupção institucional, ou seja, manipulação de resultados eleitorais, manipulação institucional para perseguir adversários políticos. Então o caso do Rumble tem como um dos fundamentos a FCPA. E aí ela está suspensa por enquanto, mas também é uma terceira frente de apuração ali contra o Alexandre de Moraes. Rapidamente nesse ponto aqui ainda, Caio, até que ponto o movimento bolsonarista aqui no Brasil está inflando essa ação lá nos Estados Unidos, incentivando os trumpistas a fazerem todo esse movimento contra o ministro Alexandre de Moraes? Está funcionando, como eu falei com a Jussara? Sim, completamente, Márcio. Vamos pegar que o Eduardo Bolsonaro é o futuro presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Ele já há algum tempo, não em função desse cargo,
tem um bom relacionamento ali também com os trumpistas do governo Bolsonaro, né, da época do governo Bolsonaro, que foi o pai dele, né, por um tempo, o governo Trump. Então criaram ali uma relação muito próxima, tanto que o Eduardo Bolsonaro foi na posse, foi na festa da posse, na casa lá em Mar-a-Lago, então, enfim, tem uma relação já. E claro, de certa maneira, se a gente considerar que o que está sendo feito e liderado pelo Trump, pelo Milei na Argentina, pelos bolsonaristas aqui no Brasil, por alguns grupos de direita também na Europa e em outros lugares do mundo, é uma rede mundial, global, à direita, sob vários argumentos. Um dos argumentos-chave é justamente liberdade de expressão. Então é uma rede muito maior. Mas sim, os bolsonaristas aqui em conexão direta com os trumpistas lá, justamente para avançar nesses processos aqui. E aí o Eduardo Bolsonaro manifestou aqui também, né? Olha, confesso que ficou certinha a matéria, Carlos Junqueira está bem informado. Pois é, a grande questão é que me assustou também, a matéria tá muito boa, né? E é isso, então não é novidade o porquê, né? Agora, há um grande risco aí contra o Eduardo Bolsonaro, né? Realmente, cassação de passaporte, principalmente, é o que eles mais interessam agora, é tirar o passaporte do cara, né? Talvez, para não pegar tão pesado como uma prisão domiciliar, algo como cassação do passaporte. Mas a gente vai estar acompanhando tudo isso aqui para vocês e trazendo em primeira mão. E aí, depois de tanta pesquisa, tanta matéria que a gente traz para vocês, vocês podiam visitar a nossa biblioteca digital, dar uma força para o nosso canal, tá? Conhecer um pouco mais aí todas as matérias que estão aí, né? Todos os livros estão aí para vocês. E aí eu recomendo muito para quem quer entender um pouquinho mais a história do Nayib Bukele, a Revolução contra o Sistema, tá? Como que o modelo Bukele poderia ser apresentado no Brasil, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.